complicado, né? Mas é técnico ou juridicamente interessante. Não terá muito a ver com a pandemia. Mas enfim. Cara Cândida e outros anfitriãs, estou preparado para o ténis. Podem bater bola. Pois é. Professor, eu agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite, né? O professor é uma referência na área de proteção de dados em Portugal, tem inúmeras especializações e realmente é uma oportunidade para a gente estar lhe ouvindo hoje e querendo saber um pouquinho, na verdade é uma conversa mesmo, para a gente poder ver qual é a sua, o senhor ensinar um pouco para a gente, passar um pouco a sua visão de como é que está sendo essa questão da proteção de dados nesse momento de Covid, né, professor? Porque a gente está passando por uma modificação grande, eu acho que a gente está entrando de vez no mundo digital, né, e tem sido utilizado, inclusive, muitas ferramentas, né, geolocalização e outras, com a justificativa do combate, né, à proliferação da doença, do Covid, mas aí a gente quer ouvir do senhor como é que fica a nossa privacidade, como é que fica a privacidade dos indivíduos, qual é o seu entendimento com relação a isso tudo que está acontecendo? Eu não tenho assim um pensamento muito original. Os riscos são presentes. Já não é a primeira vez que tal ocorre. Depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos foi aprovado o Patriot Act. Ainda nessa onda, em 2006, na sequência dos atentados de Madrid e de Londres, foi aprovada uma diretiva em matéria de retenção, conservação do que aí designam por registros de conexão, que permite até monitorar. Eu gostava de ter assim algumas imagens, porque não gosto muito de me ouvir. Não está aqui ninguém. Pensar Ana, Cândida, outros. Pois, é que isto é difícil sem eye contact falar. E eu mais não gosto de ver, porque vejam que há tempo que eu estou precisando de ir no barbeiro e não há meio dos barbeiros, já não digo cabeleireiras, mas serem liberados. E eu tenho um filho que estuda design e não estou com vontade de ele me conceber o cabelo. Não, mas dizer o seguinte: há sempre um equilíbrio instável entre segurança e liberdade. E estas situações de crise são muito propícias a que haja, digamos que a aceitação de recortes ou compressões de liberdade. Estava pensando em Europa. Estou pensando em dois momentos. E o que tem até a ver com... Tem até bastante que ver com proteção de dados. Em primeiro lugar, falei na diretiva de 2006 para conservação de registro de conexão. Aqui a nossa terminologia é dados de tráfego. Que o Tribunal de Justiça da União Europeia veio anular exatamente no dia 8 de abril de 2014, considerando que conservar os dados, dizer quem ligou para quem, durante quantos minutos, estando onde, e também quem andou navegando, em que sites acessou, seria uma compressão desproporcionada de um direito fundamental à proteção de dados, que aqui está no artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O que não teria sido feito com o embasamento, usar a terminologia vossa, com o embasamento em princípios de proporcionalidade estricta, tal como o encontramos no 52 da Carta.
é um tanto ou quanto irónico, e foi por isso que eu fiz questão de referir o dia 8 de abril de 2014, porque talvez os colegas recordem o que é que aconteceu a 23 de abril, 23 desse mesmo mês. O que é que houve? E que supostamente no Brasil foi algo muito necessário, muito favorável às liberdades. Eu sublinho o supostamente. Marco civil. Sim, o chamado Marco Civil de Internet, podem verificar, 23 de abril de 2014. 2 semanas depois. E o que tinha caído na Europa de conservação de registros de conexão entrou no direito brasileiro, aqui na Europa por ser liberticida. Entra no direito brasileiro até por uma conjunção política de liberais com libertários e também porque Dilma tinha que mostrar alguma coisa num evento que houve aí em São Paulo, que foi a Net Mundial. Seria uma coisa tão importante, mas que nunca mais ninguém falou. E pensem também que isso foi o ano da reeleição. Sim, eu não quero abusar de análise política. Mas, bom dizer, houve uma onda 2001 até 2006 mais securitária, que aí ficou, e já agora, como serão juristas os que estão, pensem que a diretiva da União Europeia caiu, só permitia o acesso a registro de conexão para crimes especialmente graves. Terrorismo, pirataria aérea, falsificação de moeda, coisa assim muito... sequestro, coisas assim, teriam que ser... não seriam bacatelas penais. No Marco Civil, um juiz até pode facultar o acesso a registros num processo de divórcio, para saber se ela quantas vezes ligou para o número, ela ou ele. E pode, o Marco Civil faculta. Depois dizer também, e pensemos em RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados, faz-me muita impressão quando aí dizem GPDR. E se desculpem o termo, mas isso é mesmo frescura. É que, salvo no Reino Unido, na Irlanda e em Malta, ninguém na Europa usa a expressão. Em Portugal, França, Espanha e Itália, usamos RGPD. E como a origem nem sequer é Estados Unidos, nem sequer é, se quiserem, no limite, a origem é alemã, se o seu objetivo fosse mostrar que se conhece o exterior, usariam a sigla em alemão. Mas não é o caso. Mas pronto, de qualquer modo, essa GPDR a mim faz-me sempre confusão. Fico entre o choro e o riso, confesso. Bom, mas dizer que o RGPD, a negociação foi muito longa. A proposta da Comissão Europeia, porque na União Europeia só a Comissão, só o Executivo é que tem poderes de iniciativa legislativa. Os deputados não têm. Os Estados-membros também não. A proposta foi de janeiro de 2012 e andou enrolando. Em junho de 2015, chegou à fase dita de triálogo. Porque está o Conselho com a posição comum dos Estados, o Parlamento Europeu com a posição dos deputados e a Comissão, negociando à porta fechada. O que é que houve que desencalhou a negociação? Os atentados de Paris e de Bruxelas, de outubro de 2015. O que é que isso levou?
a uma grande pressão midiática, uma grande pressão popular, que desencalhou antes do Natal o RGPD, também uma diretiva sobre o tratamento de dados na Justiça Penal e ainda uma outra diretiva relativa aos dados PNR. Os dados PNR se referem só ao registro de nomes de passageiros de companhias aéreas, que aliás algo que no Brasil é feito literalmente à margem da lei. Isto é, há um convênio entre a ANAC e a Polícia Federal, em cujos termos a ANAC faculta à Polícia Federal, sem nenhum controle, nem judicial, nem mais nada, as listas dos passageiros de voos. Voos internacionais, voos internos. Isso é muito delicado, porque dá para perceber designadamente se, imaginemos, Rio de Janeiro, quem é que esteve no Galeão entre as 2 e as 4 da tarde do dia 3 de fevereiro? Vindo de um voo, vindo do outro, quem se poderá ter encontrado? Ou seja, dá para cruzar. Leia-se. Algoritmos de Big Data são usados para isso. Sim, estamos em vigilância algorítmica. Sem controle. Aqui há lei. Eu escrevi um pouco sobre o assunto. Neste momento estou a ajudar aqui uma mestranda paulista no estado de Lisboa, em matéria de direito penal, a ver como é que o sistema brasileiro poderia ser mexido. Mas, quer dizer, houve atentados e a política mexeu. Mas sempre com linhas vermelhas. E a linha vermelha na União Europeia é esse acórdão do Tribunal de Justiça da União, de 8 de abril de 2014, o acórdão Digital Rights Ireland, que é referido também nos documentos de política legislativa e de políticas públicas da União. O NEC plus ultra, não ir mais além. Mas claro que há tendências. Há quem defenda a obrigatoriedade de colocar apps nos celulares. Ou, em alternativa, usar pulseiras de fitness com acesso por parte das autoridades de saúde e pelas polícias. Bom, eu creio que nós devemos olhar para isso na perspectiva estrita do direito. Irmão, não é lícito. Não. Bom, aqui o gato também. Bom, Ana, voltamos. Oi? Deu algum problema aqui? Não neste momento estou a ver a tela da Ana com o WhatsApp dela. Acho que acabou tendo um compartilhamento de arquivo, né? A gente pede desculpa. Eu não estou compartilhando. Mas, professor... Bom, eu não tenho nenhum problema. Pode haver aqui algum problema assim de... Isto não há um problema de privacidade. Ou melhor, haverá um problema de privacidade de terceiros. Sim, sim. Se ela liberou o acesso, isso não... Tudo bem não. Ou seja, não, da minha parte não tinha interesse algum em saber se o cachorro dormiu ou não dormiu. Embora, se o cachorro tivesse dormido enquanto me ouvia, voltou ao normal. Podia ser um tanto ou quanto frustrante. Ou seja, a minha conversa é tão chata. Não, mas o meu cachorro... Imagina. Há a expressão para boi dormir. Não há expressão conversa para boi dormir?
Aqui seria para o cachorro dormir. É mais com animal, mas é mais urbano. É que ele não para, olha, eu vou dizer, ele não deixa nem eu trabalhar, professor, é um inferno esse cachorro. Eu estou quase matando esse cachorro. O pessoal sabe. Sim, mas aqui o cachorro, temos só aqui um parênteses. Eu saio pelo menos duas vezes com o cachorro por dia, que me faz muita falta. Pensem que aqui não, mas em Espanha o confinamento é muito mais estrito, não se pode sair. Passo por nada. Só agora é que vão deixar para o mês que vem sair crianças com os pais. Mas apareceram em OLX anúncios de aluguer de cachorro. 8 € a hora. Oh, meu Deus. Aluguer de cachorro, porque sair com o cachorro justifica, se a polícia aparecer, justifica a saída de casa. O meu eu não estou saindo, então ele anda zangado. Pronto, mas aí é... Mas isto é verídico, mas é... Bom, há a dizer que houve uma senhora em Itália que foi pega pela polícia porque estava passeando uma tartaruga na rua. Essa é muito dizia boa. que a tartaruga precisava de sair e ela tinha ido com a tartaruga à rua. Ok. Oh, meu Deus, é o jeito. Pronto, mas depois de estar muito tempo dentro de casa, as pessoas começam a ter ideias assim mais estranhas. Bom, mas voltando... Vamos voltar. Vamos voltando e uma expressão que eu já ouvi em Minas, vamos voltando à vaca fria. Mas, sim, é permitido ser com o cão, e eu saio. Dados mais... Bom, aqui os cachorros têm chip. Eu estava a imaginar um policial a controlar o chip do cachorro se aquele era o dono. Não, mas a gente poderíamos dizer que seria um comodato de uso do cachorro. Explicando, dizer ao policial que era um comodato de uso, o policial pelo menos ficaria pasmo para saber o que era um comodato de uso. Bom, mas voltando. É possível legalmente limitar a privacidade por situações de saúde pública e saúde pública emergencial? Sim, claramente. Se formos ao RGPD, isso mesmo é dito no artigo 9º, 2. O artigo 9º corresponde ao que hoje se designa por categorias especiais de dados e que na diretiva de 1995 se designava por dados sensíveis. Na LGPD brasileira mantiveram a terminologia europeia antiga. Eu também gosto mais de dados sensíveis. Categoria especial de dados não significa nada. Dados sensíveis já transmite algum conteúdo semântico. Sim. Mas dizer que no artigo 9.2 é possível que dados relacionados, que não seja necessário sequer o consentimento do titular dos dados, desde que esteja previsto por lei em sentido formal. Não pode ser uma lei apenas em sentido material. Eu sei que no Brasil saiu uma medida provisória em fevereiro. Isso. Já nesse sentido. É verdade. A minha dúvida, mas é uma dúvida que não estarei habilitado a resolvê-la, é saber se é suficiente uma medida provisória para regular essa matéria. Apesar do vosso artigo 5º da Constituição Federal, se a memória não me falha,
artigo 5º sobre direitos fundamentais, sobre liberdades. É 5º, não é? A nossa Constituição. Artigo 5º, professor. Aquele artigo que Federal. não termina mais, que dá assim 3 páginas seguidas de conversa. É artigo 5º da Constituição Federal. Sim, mas isso tudo bem, tudo é interessante porque é uma técnica também antiga, desde a primeira Constituição brasileira. E tem o elenco, ainda do tempo de Dom Pedro. Vocês riram, podem rir, mas vou dizer uma coisa que eu acho muita graça. Dom Pedro hoje não estaria habilitado a ser chefe de Estado do Brasil. Nasceu em Portugal. O Dom Pedro não era brasileiro nato. É verdade. É verdade. Aliás, ser Presidente da República seria das poucas funções, passa à Constituição brasileira, um português residente não pode ter. Sim. Se eu fosse para aí, não tenho neste momento nenhuma intenção de fazer, eu creio que ao fim de 5 anos posso ter residência, posso ser juiz, posso ser deputado, posso ser senador, posso ser prefeito, sem ser brasileiro. É verdade. Isso não é injustiça, porque deste lado também. Aliás, qualquer um dos colegas, se tiver a carteira da OAB, isto agora está complicado devido à pandemia, mas com a carteira da OAB pode requerer a cédula da ordem de cá. E depois poderá divulgar na Europa toda. Se tem ou não cliente, isso já é outra conversa. Como também as colegas que estão no Rio de Janeiro, se mudarem, sei lá, para Boa Vista... Aí é diferente. Sim, mas estou pensando, por exemplo, doutora Cândida, se mudar para Boa Vista, Roraima, e alugar um escritório e puser cá fora, Cândida Terra, advogada, eu não sei quem é que vai bater na porta. E espero que não fique triste com o que eu afirmei. Mas é verdade. Uma coisa é poder advogar, outra coisa é ter clientes. Não adianta, né? Ou seja, ou tem um plano de trabalho e alguma reserva financeira, é muito complicado. Bom, mas voltando. Professor... É possível. Diga. Quem está falando é a Isabela Barros, tudo bem? Eu queria fazer algumas considerações sobre o que o senhor falou, comentando inicialmente o que nós temos aqui na nossa LGPD, que é uma consideração interessante no artigo 4º, inciso 3º, eles dizem que a proteção de dados individuais não iria se aplicar em situações de... Eles indicam assim, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividade de investigação e repressão de infrações penais. E mais recentemente nós tivemos a outra medida provisória, a 954, abordando expressamente o fornecimento de dados pessoais, e aí guarda muita relação com o que o senhor estava falando, indicando que as operadoras de telefonia devem fornecer os nomes, números de telefone, endereços e os dados dos seus clientes para o IBGE traçar análises para o combate ao Covid. Sim. Mas aí pensar o seguinte, isso é necessário. Esse era o meu ponto. Dizer, na Carta destes Fundamentais da União Europeia há margem, no RGPD também, sim. Mas o mesmo ocorre no artigo 8.2 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, limitação da privacidade também para fins não é que não se aplique, admite-se uma limitação.
por lei. Também para fins de saúde pública, para além de segurança do Estado, defesa, combate ao crime, coisa assim. Mas a primeira questão é se é necessário. Se teremos que pensar, se antes de pensar em termos de proporcionalidade na execução, temos que fazer num momento anterior. E aí o que é que eu creio que não, a grande parte das situações não é necessário. Explico. É possível que dados anónimos ou anonimizados, que não são dados pessoais, se eu tenho neste momento 2 artigos em publicação aí, em livro também, e um deles também está para sair em revista, na revista da Unisc, do programa de pós-graduação em Direito da Unisc, Santa Cruz do Sul. Saber a questão entre dados pessoais, a questão dos dados pessoais e dados não pessoais, e a anonimização e a reversibilidade da anonimização. Comparando o RGPD com o LGPD. E ainda esta semana mandei um testezinho pequenino em inglês, porque é um livro em inglês que está saindo pela UFMG. Também é importante isso. Não estou a falar, o que eu estou a fazer é o mínimo, exceto que é um assunto que me interessa. Não é importante o que eu estou a fazer. Que é isto. Sem saber os números, quem são os clientes, é possível perfeitamente, para fins de planejamento de política pública, de política sanitária, ver se os confinamentos estão ou não a ser seguidos. Google já o fez, de modo próprio. É possível determinar, por geolocalização, estão aí, por exemplo, no Rio, saber se os clientes estão com os smartphones em casa, os smartphones e com os tablets ligados. É possível saber se estão em casa. Ou se andam na rua. Dizer assim, as regras de confinamento só estão sendo obedecidas por 30% dos utilizadores de smartphone. Ou que no bairro A estão obedecendo e no bairro B não estão obedecendo. Isso permite desenhar políticas e também execução de políticas. Perfeitamente. E, para tanto, é necessário o tratamento de dados, é necessário que uma entidade pública fique com esses dados para si. Até quando? Aliás, antes que me esqueça, uma qualquer lei dessas, mesmo uma medida provisória, deveria conter aquilo que nos Estados Unidos chama uma sunset clause. Ou seja, serem leis de vigência temporária, ou que caduquem no final da pandemia, para não ficarem por inércia. É fundamental que dissesse lá um artigo: durará enquanto estiver em vigor um estado de emergência, um estado de sítio, um estado whatever. Aqui, inclusive, as companhias telefônicas, elas tiveram objeção em fornecer os dados. Elas queriam, inclusive, que... Sim, porque sem lei, elas depois poderiam ser depois demandadas. Claro. Sim, no Brasil, vocês têm uma cultura, creio, contagiada dos Estados Unidos de grande litigiosidade. É verdade, professor. Verdade. Que é uma coisa que aqui, que em matéria de proteção de dados nós quase não temos. Ou seja, o RGPD prevê o recurso à justiça, mas quase não há processos. Porquê? Porque isso funciona através do regulador.
Aqui a gente vai correr o risco, né, professor, a LGPD sendo adiada, conforme o projeto de lei, para o dia... Mas não foi já votado pelo Senado? Não, está na Câmara dos Deputados agora. Mas no Senado já passou. O Senado já aprovou a prorrogação para 1º de janeiro, mas as sanções administrativas da Autoridade Nacional para agosto do ano que vem. Então, está se comentando muito, e pegando um gancho com o que o professor está falando, que vai ter muita judicialização entre esse período de janeiro a... Sim, mas diz, é por isso as operadoras têm receio. Para se em lei não estiver uma exoneração de responsabilidade para elas, vão resistir. Professor, depois têm as indenizações à perna. Professor, me permite, William, daqui do Rio de Janeiro também. No caso, as operadoras, elas trabalham com o sistema de regulação de uma agência, né, a Anatel, e elas têm uma preocupação regulatória também com a sua estrutura de compliance regulatório, até mesmo por isso que o senhor falou, a cultura da judicialização. E muitas delas querem se resguardar porque acabam não confiando no sistema compartido regulatório. Na ausência da autoridade brasileira, a própria agência reguladora, depois da entrega desses dados, ela pode notificar essas operadoras com relação ao controle desses dados, por causa do vício da cadeia da informação. A passagem desses dados para o IBGE, embora tenha uma demanda oficial, o governo está impondo para uma medida provisória, e como o senhor falou muito bem, deveria ter um caráter transitório. Esta medida provisória, ela, embora tenha um caráter transitório, os efeitos vão ser permanentes, porque a política pública de vigiar o cidadão, ela pode ser vazada com a comercialização desses dados, como ocorre aqui no Brasil. E esta é a preocupação das operadoras. Aqui seria ilícito e em Portugal criminoso. Vou dizer que em Portugal porque o RGPD deixou a questão criminal para uma decisão de cada Estado-membro. As sanções administrativas e a responsabilidade civil objetiva e solidária são obrigatórias. Agora, ser crime ou não ser crime depende de cada Estado. Em Portugal, a nossa tradição, desde a primeira lei de proteção de dados, que foi de maio de 1991, quer dizer, já levamos muitos carnavais com proteção de dados. Sim, estamos quase com 30 anos de lei de proteção de dados. Vocês ainda estão vendo quando é que vai entrar em vigor a primeira. Estamos atrás de vários países. Estamos atrás de vários países ainda. Não, mas nós estamos... Bom, há cerca de 2 anos, eu publiquei um artigo sobre proteção de dados em países de língua portuguesa, países e territórios, porque ia também até Macau. E só havia 2 que não tinham lei de proteção de dados, que era o Brasil e a República da Guiné-Bissau. O que era um tanto ou quanto triste. Mas foi uma coisa interessante, porque isso foi publicado em abril. A 25 de maio entra em vigor o RGPD. Foi publicado no início de maio de 2016 e entrou em vigor a 25 de maio. Mas os mídia daí falaram tanto em proteção de dados que os PLs que estavam na gaveta aceleraram supersonicamente e em 2 meses aprovaram a lei. Foi mesmo uma aceleração supersónica. Bom, também já tinha acontecido com o Marco Civil. Como Dilma tinha que levar o Marco Civil para o Net Mundial, também andaram muito depressa. Como também já tinham andado muito depressa com a lei Carolina Dickmann. Sim, porque como é que está a ver o senador e depois deputado Azeredo andou com mais de 10 anos com os projetos sobre crimes informáticos e de repente sai tudo da gaveta e depois sai um substitutivo e aprova a dita lei Carolina Dickmann. Mas
Não, é que os tempos e o controle dos tempos legislativos no Brasil são, para nós eu não quero de modo nenhum debochar, mas são quase fascinantes. O senhor tem toda a razão. O senhor veja uma coisa, nós até o momento... Os mídias falam, dizem, espera aí, quem é que tem um PL já protocolado? Ah, tem este, já teve na comissão, então vamos aproveitar. Ah, tá, mas isto, o que lá está no PL não tem interesse, não interessa, não faz mal. Aprova um substitutivo à totalidade e aproveita os passos regimentais que já foram dados antes. Mas tudo bem, para nós, para jurista de fora, e mais académico, para nós tem bastante graça. No melhor sentido. Não estou debochando. Mas é uma maneira diferente de fazer as coisas. Mas indo. Estou a dizer, não são necessários dados pessoais para fazer esse tipo de controle. Também não é necessário tratamento de dados pessoais para formas de controle mais fino. Portanto, saber se alguém está circulando ou não está circulando por uma estrada. Sim, basta haver a comunicação que... imagina o seguinte. Regra de não podem estar mais de 2 passageiros no mesmo automóvel. Se é fácil determinar se há 4 smartphones em movimento naquele automóvel. Não precisam de saber quem é, não precisam de ficar nada registrado. Mas a informação pode ir para a polícia militar e a polícia militar mais à frente parar o automóvel. Não precisam de saber quem. Da mesma forma, pensem controle por drones. Sim, está feito em vários países, controle por drones, inclusive com alto-falante dizendo dispersem, estão juntos demais, cumpram regras, etc. É preciso fazer tratamento de dados pessoais nestes casos desses? Não. Usando aqui o vosso termo de videomonitoramento. A gente usa videovigilância, mas aí usa videomonitoramento. O videomonitoramento, estou pensando, quer no espectro visível humano, quer também poder ser um videomonitoramento por sensores de infravermelhos, por exemplo, até dentro de automóveis, ou dentro de algumas estruturas, não vou dizer prédios, mas algumas estruturas, pelo calor do corpo. Então lá está. É possível ver se está havendo um ajuntamento numa rua, ou se quiserem, ou num galpão, onde estariam 200 pessoas. É preciso saber quem são essas 200 pessoas? Não. É possível determinar que está acontecendo ali uma infração às regras de confinamento e a polícia vai lá. Ou vai lá o drone e diz com alto-falante, dispersem, se não dispersarem é pior para vocês, porque a polícia vai aí e vai identificá-lo. Isso é tratamento de dados pessoais? Não. Mas, nesse videomonitoramento, porque o tratamento de imagem é tratamento de dados, sim, dentro da definição do dado pessoal, através do fotograma, a pessoa física, na terminologia, pessoa natural. Na LGPD foram para a terminologia common law. Não dizem pessoa física, dizem pessoa natural. Mas é possível evitar o tratamento de dados? É. Desfocando. A imagem pode ter uma resolução
inferior à necessária para ser focada, para ser identificado. E creio eu que em nenhum caso que esse monitoramento funcione com uma identificabilidade algorítmica. É que é diferente ser um policial que está olhando, trabalha com a sua memória, e outra é ficar registado e depois procurar, bom, com a tal tecnologia chinesa, que eu recordo que em janeiro de 2019, estou-me a recordar e rir, em janeiro de 2019, foi um grupo de deputados do PSL com um do DEM à China estudar a tecnologia de identificação facial. O chinês usa. Aliás, na China já chegaram a um ponto de filmar um estádio de futebol e identificar pelo menos 95% das pessoas que lá estão. O que significa, o que pressupõe disporem de bancos de dados de quase todo o mundo. Sim, porque trabalha por comparação. Eu estou rindo porque uma figura muito, não vou dizer popular, mas muito conhecida no Brasil, Olavo de Carvalho. Olavo gravou um vídeo que está no YouTube chamando burros aos deputados, esses deputados do PSL e um do DEM, que dizer que se esses são que ele não apoia nada disso, porque se levar isso para o Brasil significaria que o regime chinês passava ele também a monitorar o Brasil e teria a possibilidade de controlar, a partir da China, controlar tudo. Claro que sim, até Olavo foi capaz de discorrer isso. Sim, mas o problema é que fica identificado, fica guardado, dizer quem estava fazendo o quê. Esse é o grande problema. E bom, mas era assim, e a localização através de app necessita de fazer processamento de dados, dizer assim, talvez, aqui sou muito mais dubitativo. Ainda ontem, a propósito de Portugal, pôs a questão, e uma saída seria de alguém voluntariamente instalar a app, estar identificados, mas com um sistema cifrado. Não se pode dizer encriptado. Sem acesso por parte de poderes públicos, a indicação de quem são os que estão, e alguém receber uma mensagem dizendo no dia de hoje esteve a menos de 2 metros de uma pessoa que estava infectada. Sem dizer quem. E serve para quê? Para que saber que esteve perto logo ficar sob aviso e eventualmente ir fazer um teste. Se pegou ou não pegou. Mas mas a questão do app de localização individual, saber se será obrigatório numa lógica oriental ou se será voluntário numa lógica mais ocidental, hoje será a grande questão. Diriam assim, mas bom, isso é compatível com os ordenamentos europeus? Digo que sim. Mas isso, como se afirma habitualmente, o diabo está nos detalhes. Seria preciso ver onde
como os preceitos foram redigidos e sempre com a garantia que, terminando esta crise, não só não continua, mas tudo será apagado. Aliás, os princípios, Isabela citou a LGPD, se a memória não me falha, os princípios estão no artigo 4º. Não é isso? Sim, professor, no artigo 4º. Pronto. É que esses princípios de necessidade, também em termos temporais e apagamento, aplicar-se-iam do mesmo modo. Mas saber se alguém infectado, melhor, se nós estivermos perto de alguém infectado. Bom, isso todo dia, depois de enviar, isso pode ser apagado. Há quem refira, por exemplo, a possibilidade de esses dados só ficarem cifrados no nosso terminal sem que exista acesso sequer de nenhuma autoridade de saúde. Muito menos de polícia ou de governo. De qualquer modo, hoje, no final desta semana, deveria estar a sair, ou pelo menos a estar muito perto disso, um estudo para um modelo único de app na União Europeia, na sequência de uma tomada de posição da Comissão que houve no dia 8 de abril. Houve uma declaração da Comissão Europeia para que até não existisse uma fragmentação de sistemas tecnológicos eventualmente frágeis em segurança e podendo haver também tentações por parte dos governos dos Estados-membros de deslizarem para soluções securitárias. Por isso nós neste momento estamos na expectativa do que irá sair. Mas tanto quanto julga saber, se avançará para uma lógica voluntária. Professor, posso fazer uma pergunta? Faz favor. Só assim, não querendo cortar, mas assim, eu estou preocupada só com a questão um pouquinho do tempo. Eu queria ver se ao final só o professor reservava algum tempinho para falar para a gente aqui no Brasil qual é a sua visão com relação a esse adiamento da prorrogação da LGPD e, para mim, o mais crítico é a lei entrar em vigor com as sanções entrando em vigor 8 meses depois. Aqui as sanções também não... Bom, isso é preciso pensar o seguinte. Isto é difícil. Eu creio que esta crise é sobretudo um pretexto. Quer a administração pública, quer as empresas não se prepararam. E a vacácio no Brasil foi relativamente curta. Na União Europeia, onde se tratou só de uma mudança importante, mas uma mudança de procedimentos, porque os conteúdos hoje no RGPD são quase iguais aos conteúdos em termos de direito material da diretiva de 1995. Aqui no Brasil a diferença vai ser grande. E obviamente, as empresas fizeram o maior lobbying possível no Congresso para terem mais uma margem. Em Portugal, a gente tem uma expressão popular que diz que enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Não sei se tem aí também essa. Não nesse sentido, professor. Não nesse sentido. Não, assim, mas eu não pretendi de modo algum ser ambíguo. Confia.
mas dizer eu ter assim ter-lhe uma folga para ter mais um tempinho, mais um ano. Bom, mas pensem que quando faltar 3 meses as empresas vão chorar de novo dizendo que não deu e tal e tal. Como também a questão das sanções. Poderá haver, e, bom, isto sem, bom, olha, uma imagem assim, muito de economista é a cenoura e o pau. E estão vendo o cavalo. O cavalo vai atrás da cenoura e é ameaçado, ou é por persuasão ou é por medo da sanção. Sem receio, eles vão atrasar o mais possível. A meu ver, o que faria sentido seria que a autoridade nacional esse é o problema. Tivesse um tempo de transição com umas sanções aligeradas, crescendo, tendo uma atitude inicialmente, por assim dizer, educativa e só depois repressora. Aqui também foi assim. Só não foi num caso. Foi de um hospital nos arredores de Lisboa, no Barreiro. Barreiros. 400 mil euros de multa. 400 mil euros por atual câmbio deve estar acima de 2,5 milhões de reais. Mas isso era uma desorganização total. Médico ia lá, no limite de substituir um colega que tinha estado doente, ficava com permissões, mesmo do exterior do hospital, ter acesso por tempo indeterminado aos registros de todos os doentes. Não pode. Isso aí era uma coisa completamente incrível. Bom, não é mesmo... Atenção, que isto não é só aqui. O primeiro processo foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso I contra a Finlândia, para proteção da privacidade da pessoa, nunca foi revelado o nome. Também foi uma situação dessas e com AIDS. Até dos terminais da contabilidade era possível ter acesso aos processos dos doentes. E depois houve uma indenização forte a essa pessoa, porque como era um hospital público, o Estado finlandês teria de garantir a segurança dos dados. Bom, mas isso também no que toca à agência, há uma coisa que não vou dizer que me assusta, mas ficou um estatuto ortogonal relativamente ao modelo europeu. É que a agência tem de ser independente. Não dá... Não, eu estou a dizer é que terá havido, ou supostamente terá havido, uma adoção do modelo europeu de proteção de dados. Europeu, se quisermos também, que já está há muito tempo na Argentina, no Uruguai, no Chile, quase toda, no México, no Canadá, quase todas as Américas, sai dos Estados Unidos, e o Brasil afastou-se dos Estados Unidos, pretende um modelo só de alguma lei especiais, por exemplo, o CDC tem regras de proteção de dados, a lei de acesso à informação administrativa tem regras de proteção de dados. Bom, mas em vez de ter algumas leis avulsas com controle judiciário, que seria o modelo americano, o que a LGPD terá feito, ou supostamente terá feito, é ir para o modelo europeu que é dominante hoje em quase o mundo inteiro. Sim, os Estados Unidos não cabem, a Rússia também não, a China também não, mas cada um saberá qual é o modelo que tem. Mas, nesse modelo, é fundamental que a autoridade esteja completamente fora de controle ou sequer de supervisão por parte do Executivo. Professor,
próprio tratado sobre o funcionamento da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia dizem-nos expressamente e até de um modo redundante. Agora, como está... Olha, vou só dizer uma coisa, Isabela. Como está com uma autoridade integrada na presidência da República, organicamente, não daria para o Brasil se qualificar enquanto destino para transferências de dados a partir da União Europeia. Salvo depois por alguns regimes especiais que o próprio RGPD. Mas não se qualificaria como se qualificou a Argentina ou o Uruguai, em que as empresas desses países podem livremente fazer circular os dados entre a sede de Buenos Aires e a sucursal de Madrid ou de Roma. Mais alguma questão? Na verdade, eu queria comentar com o senhor, nós aqui, inclusive, a situação da entrada em vigor em agosto da LGPD, no caso aqui do Brasil, já nos deixava um pouco assustados, porque a verdade é que até esse momento nós não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nem o Conselho. Está no papel, mas não está instituído. Sim, mas não está. Então, por exemplo, mesmo no momento... Já estão alguns membros até indigitados. Sim. Por exemplo, o Danilo, que eu conheço há muitos anos. O Danilo foi, se a memória não me falha, foi indigitado pelo Congresso. Foi pelo Senado, Danilo. Não, pela Câmara. Pela Câmara. Pela Câmara. Foi, acho que Maia indigitou ele, não é? Sim. Danilo, sim, mas tudo bem. Danilo, até há uns anos atrás, era de longe quem mais sabia no Brasil de proteção de dados. Que ninguém se ofenda porque estou a ser absolutamente objetivo. Ninguém trabalhou mais que o Danilo sobre o assunto. E o problema é que é o seguinte, para a autoridade nacional poder estar formada, tem todo um trâmite legislativo, né? E isso vai, né, nesse momento não é prioridade em lugar nenhum, né? Nem na nossa, né, no Congresso, no Senado, enfim. Agora, a partir de janeiro a lei vai estar em vigor, né? E como eu falei, professor, o que tem se comentado muito, até o professor falou que não é a cultura de Portugal a judicialização, mas o senhor sabe que no Brasil a gente tem a cultura da judicialização, né? Então, o que tem preocupado muito realmente é o judiciário ficar abarrotado de demandas, como teve o Código do Consumidor há 20 e poucos anos atrás, né? Professor, era até mesmo sobre isso, eu queria complementar o que a Cândida falou. Eu faço doutorado na Argentina e faço um comparativo entre o Código de Defesa do Consumidor, que o Brasil acabou inspirando a América Latina com leis de proteção ao consumidor, mas ele está bem atrás dos países latino-americanos com lei de proteção de dados. Alguns países já têm a sua proteção de dados, isso acabou referenciando a Argentina e o Uruguai, e a Argentina está em posição até de fazer parte da OCDE e o Brasil não, porque a Argentina já tem a sua aceitação de segurança com relação à transmissão internacional de dados. Há bastantes anos. Então, há bastante tempo ela já está capacitada para isso. E a pergunta que eu faço, até prometo que não vou me estender, mas o Brasil, por ser um país que é considerado uma das economias consideradas até no mundo, mesmo sendo latino-americano, sendo um país que tem as suas dificuldades políticas também, nós temos muito relacionamento com empresas europeias e eu sempre abordo que mesmo não tendo a lei de proteção de dados no Brasil ainda totalmente em vigor, nós temos aqui relacionamento com empresas europeias e tratamos dados de cidadãos europeus aqui também no Brasil. E esse é um risco muito grande para as empresas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Estou pensando o seguinte, há 2 anos, sim, 2020, eu até, por coincidência, acho que foi 24 ou 25 de abril de 2018. Proferi uma palestra na OAB São Paulo
como o salão da OAB estava ocupado, foi no IDC da Paulista. Exatamente sobre isso. Aliás, depois o Marcos Cabelho, que faz até parte do Conselho Federal da OAB, não é do Federal, acho que da OAB São Paulo. Ele até fez uma emissão e gravação pirata da minha palestra. O Marcos estava na mesa do lado e, sem eu dar por isso, fez uma live da minha palestra e eu só soube aí meses depois porque estava no canal de YouTube do Marcos Cabello. E também pus no meu. O Marcos é um amigo e eu acabei achando graça. Mas até que pensamos que em abril de 2018 nem se falava que ia ser LGPD. Não se falava nisso. Porque houve a tal aceleração supersónica. O que é que as empresas brasileiras já estavam fazendo? Cumprindo o RGPD sem serem obrigadas. Depois eu fui para um congresso de Direito Digital na OAB em Santa Catarina. E o que é que, conversando e Santa Catarina há um grande polo tecnológico. E eles diziam que um colega trabalhando como advogado para uma empresa de lá que fazia processamento de dados, essa empresa, por conta de uma empresa holandesa, e os holandeses teriam dito: meus amigos, nós não queremos saber se o Brasil tem ou não tem lei. Ou garantem contratualmente, com multas muito pesadas, em caso de incumprimento, que cumprem à risca o regulamento europeu, ou não vai ter mais contratos. Vejam, isso é uma forma de exigência de compliance por via exclusivamente privada. É porque os holandeses não estavam dispostos a correr riscos junto do respectivo regulador ou de clientes empresariais. Eles funcionavam na prática como intermediários e o trabalho de chão de fábrica feito no Brasil. Mas essa é a realidade. E é possível fazê-lo, aliás, através de binding corporate rules, é possível, junto do regulador, garantir que um processamento mesmo feito fora do território da União Europeia cumpre as regras da União Europeia. É claro que se não cumprir, quem assumiu, a empresa europeia que assumiu o compromisso junto do regulador, bom, eu não vou dizer como está, utilizando assim um termo comum no Brasil, começando por F, atendendo aos destinatários e às destinatárias. Não sei se o William... Eu depois passo... Professor, eu ouvi. Eu agradeço a sua resposta. É justamente isso. A preocupação aqui é que muitas empresas estão negligenciando a implementação da LGPD, mas elas esquecem que o mundo globalizado envolve relações internacionais e os contratos internacionais. Há um ponto, desculpe ser chato, William. Não, o senhor não está sendo... É um problema, mas também é uma defesa para as empresas brasileiras, que é a exigência do CPF no comércio eletrónico. Sim. Eu não consigo comprar nada. Nem um livro. Eu consigo comprar em quase qualquer país do mundo com um cartão de crédito. Não consigo comprar nada no Brasil. Já me aconteceu até depois de haver questões até de reembolso, dizer uma parte de um voo entre duas cidades, pedir ao colega: olha, você compra
quando é meu nome, eu como passageiro, com o seu cartão de crédito, que eu dou dinheiro, e quando vai cair na conta do cartão, você já lá tem o dinheiro. Porque eu não consigo comprar nada. E não conseguindo comprar nada, o risco de a aplicação do RGPD no domínio das transações eletrónicas é muito pequeno. Só daria para brasileiros ou não brasileiros que estivessem na Europa e com CPF e que realizassem alguma transação no Brasil usando o CPF. O que eu quero dizer é que essa exigência, que também tem muito a ver com proteção de dados e com a possibilidade de monitoramento algorítmico através do CPF, isso transforma a economia brasileira numa ilha. Não dá para exportar bens ou serviços através de plataformas de comércio eletrónico para consumidores. Professor, o senhor conhece bastante o Brasil. O senhor sabe que mais ou menos, eu só estive 25 vezes. Bastante. Mas o senhor sabe que aqui é muito comum nos estabelecimentos comerciais eles solicitarem o CPF antes do ato da compra, simplesmente para fornecer um programa de bonificação ou algo. E as farmácias brasileiras, elas têm solicitado CPF e informação do plano de saúde, e as pessoas fornecem, até muitos ingenuamente... Porque prometem um pequeno desconto. Verdade. Mas o que o senhor acabou de falar, e muitos empresários talvez não saibam, que essa cultura de gerenciamento do dado pelo CPF acaba impondo também uma restrição ao comércio eletrônico. É algo que quem está fora do Brasil sofre a consequência. Aqui no Brasil, a gente culturalmente já está acostumado a entregar o CPF. Eu não sei se a consequência pior é para quem está fora do Brasil. Mas sim para a empresa brasileira que não consegue vender. É um aspecto econômico. É um aspecto econômico. Porque se a empresa brasileira... Já me aconteceu de haver livros, vários livros editados no Brasil com textos meus, que eu até compraria, estou a falar dos meus, até no limite por razões de vaidade para oferecer a amigos. Não consigo. Tenho que pedir a um colega daí, por especial favor, me ponha 3 ou 4 livros dentro de uma caixa e vá nos correios e mande para mim. E depois ainda tenho que ficar agradecido porque os portos de correio, entre particulares, até são caros para a Europa. Ou seja, depois quando volto tenho que levar um presente para compensar. Bom, já tive aí um amigo mineiro, que agora é professor na Federal do Espírito Santo, que enquanto ele estava no doutorado, nós tivemos assim um contrato de conta corrente. Ele ia precisando de livros europeus, eu mandava para ele e disse: bom, e você, em troca, manda este e este. Eu e o Lucas tivemos uma conta corrente de livros. Há uns 10 ou 15 anos atrás. Bom, anfitriões, terminamos? Bom, da minha parte, eu não tenho mais nenhum questionamento. Não sei se a Isabela tem, o William, a Beatriz. Já estamos abusando muito da sua generosidade aí, de estar falando tanto tempo conosco. Professor, eu da parte aqui também que me toca, eu agradeço a sua disponibilidade para conosco, e o senhor foi muito sensível até nos temas também, impressionante o conhecimento que o senhor tem também do Brasil. Acho que essa vivência que o senhor tem no Brasil muito nos interessa também para dar o feedback de como aconteceu isso na Europa, e a gente está refletindo como nós somos um país para vocês, um país novato, né? Então a gente até está ou um país neófito também na lei de proteção. Mas não abusem, porque vocês estão quase com 200 anos de independência. Já é tempo de deixar de chegar.
É verdade. É verdade. É uma independência, é como se fosse um filho adolescente que tem o porte para contestar, mas quer continuar dependente, né? Mas culturalmente a gente depende muito. Mas isto é um adolescente assim que já passou dos 30. O senhor tem toda a razão. Verdade. Eu gostaria de agradecer muito também a participação, a sua experiência. É realmente muito interessante para nós pensarmos, né? Acho que estamos num momento de transição que ninguém esperava estar passando por uma situação como essa da pandemia. Por si só, a implementação da LGPD já era algo que nos deixava bastante temeroso pelo momento, e agora nós temos um plus, na verdade, num cenário mundial que nos deixa ainda mais apreensivos, porque eu acho que todo mundo que estava se preparando para isso, os profissionais de direito, principalmente os advogados, todos os profissionais que estavam se preparando para isso tinham muita ansiedade que chegasse um momento, né? Então, agora que está adiado um pouquinho, a gente já sente uma frustração e uma preocupação muito grande. Mas neste momento, talvez ainda mais desse lado, a preocupação é de sobrevivência. Com certeza. Quase literalmente. Sem dúvida. Então, muito boa noite e muito gosto. Obrigada, viu, professor? Muito obrigada obrigada. pelo tempo. E todo mundo aqui aprendeu muito aí com o professor. Foi um prazer estar lhe vendo aí no vídeo. A gente está se encontrando. Vamos ver se a gente se encontra outras vezes aí, tendo disponibilidade e precisando da gente aqui no Brasil. Para os livros também, pode pedir para a gente. Então, boa noite, com licença. Obrigada. Boa noite, obrigada.